Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos amigos. É um privilégio e um prazer estar novamente convosco, embora distantes, mas certamente unidos pela palavra, que é o centro do nosso estudo, da nossa reflexão, do nosso interesse. Pois bem, estamos aqui para uma nova lição deste trimestre sobre a Páscoa. E Páscoa, como vimos na lição desta semana, significa, ou tem o significado a partir da palavra hebraica Pessah, passar por cima de. Então vamos ver o que é que aconteceu verdadeiramente nesta que foi a primeira Páscoa e que tem um significado simbólico extremamente importante. Claro, teve o seu significado histórico lá, exatamente no momento histórico em que o povo de Israel saiu do Egito, mas esse significado, iremos ver, portanto, tem um outro significado muito mais profundo. Mais uma vez conto com a colaboração da minha querida esposa e vou-lhe pedir a ela que possa agora fazer, como habitualmente fazemos, portanto, a referência àqueles que enviam mensagens, que entram em contato connosco. Milu, queres, por favor, falar desses queridos que nos acompanham? Com certeza. Saúde a todos vós. De uma forma muito particular, nós temos a Marli Rolim, que também nos escreve. Já são queridos que nos acompanham e que sempre têm este carinho de enviar alguma mensagem. Temos também o Neves Moraes, de Moçambique, que pede as nossas orações fortes pelos seus filhinhos. Portanto, queridos que ainda não se decidiram por Jesus, e então este nosso irmão pede as nossas orações. Saudamos também o Edu Oliveira, a Maria Andrade, a Maria Eduarda Vinagre, também um beijinho com um carinho, a Margarida Costa, o Paulo Ferreira, o Adventista João e a irmã Esther Souza, que é uma querida nossa irmã da Igreja das Paivas. Já tiveste o privilégio de ser ali pastor, e esta querida irmã saúda-nos junto com o seu marido. Eles estão a passar uma fase um bocadinho mais difícil, estão doentes os dois, um com 81 anos e outro com 84, portanto a vida já vai pesando, e agradecem muito o facto de poderem acompanhar os nossos momentos de reflexão. E que bom é, querida irmã Esther, de estar aí consigo, e um beijinho ao seu esposo também e a toda a vossa família, e pede as orações por eles, pelos filhos e pelos netos, está bem? Então nós vamos orar por estes todos. Nosso querido e amado Pai, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio e pela bênção que mais uma vez nos concedes, a mim e à minha mulher, de podermos estar, é verdade, de forma remota, mas mais uma vez com estes queridos irmãos e irmãs que nos acompanham habitualmente e outros que eventualmente possam estar aqui pela primeira vez. Saudamos também, Senhor, todos aqueles que nos acompanham através da Rádio Tranquilidade, e particularmente agora, Senhor, eu te quero pedir por estes nossos queridos irmãos que abriram o seu coração pedindo que nós pudéssemos orar por eles. E é com muito gosto, Senhor, e com o sentimento da nossa responsabilidade fraternal para com estes queridos irmãos, que queremos, Senhor, entregar estes teus queridos filhos e filhas nas tuas mãos, Senhor. Amém. Sabemos que tu és o médico dos médicos, o psicólogo dos psicólogos, tu és o grande terapeuta, tu és, acima de tudo, o nosso Salvador, e nós queremos, Senhor, entregar-nos nas tuas queridas mãos e suplicar, Senhor, o teu amor e a tua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Amém. Sabemos que nada somos, mas contigo somos tudo. Por isso o apóstolo Paulo pôde dizer, e nós queremos dizer com ele, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém. Senhor, orienta a nossa mente para o estudo da tua palavra, para este assunto que é de tão crucial importância e que nos leva ao âmago do Evangelho. Orienta, pois, a nossa mente e põe na nossa boca as palavras apropriadas, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Milu, eu já fiz uma pequena introdução, de modo que vou-te deixar agora falar, portanto, sobre a Páscoa. Só dizer que nesta semana nós estudamos o capítulo 11 e uma grande parte do capítulo 12. Na semana passada nós falámos sobre as pragas, mas não falámos sobre todas, falámos sobre as 9 primeiras. Hoje iremos falar sobre a 10ª praga, que finalmente conduziu à saída, portanto, do povo de Israel do Egito. Milu, a palavra é tua. Eu gostava só de dar uma introdução, portanto, referente àquilo que o autor faz na introdução, portanto, na lição do dia de sábado. Realmente está prestes para cair a última praga. O grande e último aviso vai ser dado através de Moisés novamente ao faraó.
E o autor diz aqui que o faraó e os seus oficiais acabam por ser responsáveis também pelo destino da sua própria nação. E realmente a atitude que eles têm para com o Deus vivo, portanto o Deus de Israel, acaba e vai determinar no fundo o futuro, portanto não só deles próprios, mas também da sua própria nação. E isto não é por acaso pensarmos que há uma responsabilidade em todos nós que estamos na posição de líderes ou na posição, por exemplo, de chefes de família ou de sermos os patrões ou os pastores da igreja, enfim, todo e qualquer lugar onde nós estejamos, nós temos uma certa responsabilidade em relação àqueles que estão à nossa volta, ou de quem nós cuidamos, ou a quem nós realmente zelamos, seja qual for a ligação que tenhamos para com esse grupo de pessoas. Porque, no fundo, nós não somos ilhas. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Nós não estamos isolados no sentido de que ninguém há à nossa volta e, portanto, nada nem ninguém acabará por receber consequências das nossas próprias posturas. Pelo contrário, exatamente porque não somos ilhas, todos nós acabaremos por ser agentes de bênção ou de maldição em relação a quem está à nossa volta. E, portanto, isto é desde já um grande ensinamento, porque quando Deus envia Moisés e Arão àquele homem, aquele governante daquela nação, com certeza que este governante, por ser o que era, governante, tem uma responsabilidade para com o futuro, portanto, e o amanhã daquela própria nação. E isto é muito importante e é pertinente nós refletirmos, porque inevitavelmente todos nós temos uma posição de liderança em relação a alguém. Pode não ser muita gente, pode ser menos gente, mas temos inevitavelmente. Então o Senhor nos chama e faz-nos apelos a que as orientações que Ele nos dá, os conselhos que Ele nos dá, não é só para serem bênção para a nossa vida, mas é para que através da nossa vida também sejam as bênçãos de Deus derramadas sobre aqueles que estão à nossa volta. E fazer o contrário é trazer a maldição e o prejuízo sobre a nossa vida e também daqueles que realmente nos rodeiam. Aquilo que tu disseste é uma verdade, portanto, indesmentível, mas eu gostaria agora de, digamos assim, mostrar o outro lado da questão. Mas muito obrigado por teres enfatizado isso, porque é um facto que todos aqueles que estão em posições de liderança têm uma responsabilidade muito grande, não só sobre eles próprios, mas também sobre os outros. Volto a dizer aquilo que eu já disse, a nossa responsabilidade não é pelos outros, mas para com os outros, ok? Porque como Caim, quando disse, sou eu porventura guardador do meu irmão, ele queria esquivar-se a uma responsabilidade que ele sentia que tinha sobre ele. E todos nós temos, queridos irmãos, todos nós temos uma responsabilidade para com o nosso próximo. Agora, não é menos verdade, e confesso aqui, eu já falei com a minha mulher, quando estávamos, portanto, a tecer algumas considerações antes de fazermos esta gravação, que pela primeira vez, ao estudar esta lição, me surgiu na minha mente uma questão que, confesso, nunca me tinha surgido na minha mente antes. E a questão é a seguinte: a interação que Moisés e Arão, seu irmão, vão ter com Faraó, portanto, quando nós lemos, pelo menos superficialmente, deixem-me já dizer isto, quando nós lemos o relato bíblico superficialmente, dá a entender que só houve interação, portanto, entre Moisés e Arão e Faraó. E a pergunta que me veio à mente pela primeira vez é esta: então, se a interação foi entre os servos de Deus, Moisés e Arão, e o Faraó, como é que o povo, em geral, vai sofrer as consequências de uma decisão que é do seu líder, do líder do seu país? Não será que isto, ou não poderá isto parecer uma injustiça? Portanto, Deus condenar ou fazer todo um povo sofrer devido às escolhas do seu líder político, ok? Pois bem, como eu disse e volto a dizer, portanto, numa leitura superficial nós chegaremos a essa conclusão. Mas quando nós vamos um bocadinho mais a fundo, e já na lição da semana passada, e até foi a minha mulher que enfatizou esse aspecto, nós vimos que quando da sétima praga, e a sétima praga, portanto, foi portanto, aquelas pedras grandes, aqui na minha versão fala de Saraiva,
Diz aqui, portanto, no capítulo 9 de Êxodo, no versículo 20, quem dos servos de Faraó temia a palavra do Senhor fez fugir os seus servos e o seu gado para as casas. Mas aquele que não tinha aplicado a palavra do Senhor ao seu coração deixou os seus servos e o seu gado no campo. Então nós vemos aqui que entre os servos, e estes servos poderíamos pensar, será que eram aqueles servos que estavam mais diretamente junto de Faraó, ou dar-se ao caso de que este termo signifique todo o povo? Eu acredito que, e reparem, se nós não compreendermos dessa maneira, então verdadeiramente a decisão de Deus de punir todo o povo egípcio através das pragas era, portanto, uma punição injusta. Então, nós não sabemos exatamente como, mas aquilo que estava a passar na corte de Faraó era certamente conhecido do restante povo. Bom, vocês poderão dizer, mas não havia os meios de comunicação social que há hoje. Nós hoje vemos as coisas em direto, nós vemos um presidente, um primeiro-ministro, um parlamento de um país falar e quase num instante, em direto ou pouco tempo depois, a pessoa poderá ver em diferido, não é? E saber quais são as decisões dos seus líderes políticos. Bom, pois bem, não me perguntem, que eu não tenho resposta para isso, mas uma coisa eu sei. Muito provavelmente, aquilo que estava a passar na corte de Faraó era, permitam-me assim dizer, fazia a manchete dos jornais do Egito na altura. Eu não estou a dizer necessariamente que havia jornais, isto é uma forma de falar. Portanto, certamente que aquilo que estava a acontecer, porque reparem, isto abalou todo o Egito, não é? E, portanto, certamente que todo o povo no Egito estava ao corrente das interações que havia entre Moisés e Arão e o Faraó. Provavelmente havia notas oficiais que se distribuíam através de mensageiros para todo o povo. Volto a dizer, não sei, isso também não é, obviamente, relevante, mas aquilo que eu posso afirmar é que, sem dúvida, o povo estava ao corrente daquilo que se ia passando, portanto, na corte do Faraó. E porquê que eu estou a enfatizar isso? Porque o povo tinha a liberdade de poder fazer as suas escolhas, independentemente da escolha que o Faraó fazia. O que nós vemos, e isso parece claro a partir do relato bíblico, é que a maioria do povo fez as suas próprias escolhas individuais em função da escolha do Faraó. E aqui eu quero chamar a atenção para um ponto muito importante, que é o seguinte: nós, cada um de nós individualmente, e a Bíblia é clara sobre isso, há muitos textos, eu apenas gosto de mencionar este que é o mais claro, Romanos 14, 12, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Então nós somos responsáveis, eu sou responsável por mim mesmo diante de Deus. E eu não posso um dia diante de Deus alegar que, mas o meu líder político disse para eu fazer assim, por isso eu fiz. Não é? Isto faz-me lembrar quando houve aqueles famosos julgamentos de Nuremberg, na Alemanha, após o término da Segunda Guerra Mundial. Muitos dos oficiais nazis, quando estavam a ser interrogados nesse famoso julgamento de Nuremberg, alegavam como desculpa, eu estava apenas a cumprir ordens. Pois bem, amigos, não, nós somos responsáveis individualmente. E, portanto, onde é que eu quero chegar com isto? Quero chegar ao ponto de dizer que as decisões que os nossos líderes tomam, sejam líderes políticos, sejam mesmo líderes religiosos, pois bem, não devem ser necessariamente seguidas por nós. Claro, se essas decisões forem corretas, com certeza, nós devemos segui-las, mas seguimos porque são corretas, não porque sejam as decisões dos líderes. Se elas são más, então obviamente que nós não devemos seguir. Porquê? Porque cada um de nós é responsável diante de Deus pelas suas próprias escolhas. E aqui o povo acabou por sofrer as consequências das pragas, não porque, digamos, Deus tivesse sido injusto e tivesse castigado o povo pelas decisões do seu líder, mas porque eles escolheram voluntariamente seguir a decisão do seu líder. E por isso foram punidos em consequência. Também sabemos que quando houve o êxodo, pois bem, alguns egípcios acompanharam o povo de Israel. Não pelos melhores motivos, e já agora eu vou ler aqui a introdução deste capítulo no Patriarcas e Profetas de Ellen White, que fala sobre as pragas do Egito. E, aliás, peço desculpa, não é aqui neste capítulo, mas sim noutro capítulo mais à frente, sim, no Êxodo, peço desculpa. No capítulo do Êxodo, que nesta versão aqui que eu tenho
é o capítulo 24, diz assim: e partiram cerca de 600.000 a pé, somente de homens, sem contar mulheres e crianças. Subiu também com eles uma mistura de gente. Outra versão bíblica diz um misto de gente. E aqui Ellen White está a citar a Bíblia, em Êxodo 12. Nesta multidão havia não só os que eram movidos pela fé no Deus de Israel, ok, mas também um número muito maior dos que desejavam apenas escapar das pragas ou que seguiam o andar das multidões em movimento, levados meramente pela agitação e curiosidade. Esta classe foi sempre um estorvo e um problema para Israel. E esta classe nós podemos dizer que era o joio que estava lá no povo de Israel que saiu do Egito. Então, queridos, para mim esta foi uma das lições mais importantes que nós podemos retirar desta lição. Cada um de nós é responsável pelas suas próprias escolhas. E nós não podemos usar a desculpa diante de Deus, eu escolhi assim porque o líder ou os líderes disseram isto. Nós temos que avaliar a posição dos líderes e fazer a nossa escolha em função da nossa consciência, daquilo que nós sentimos que é Deus a falar à nossa consciência. Nós, é verdade que poderemos não estar nesses lugares onde determinadas conversas são feitas, que nós as ignoramos, e as decisões também as podemos ignorar, como era o caso do maior número do povo do Egito. Mas eles não ignoravam as pragas que estavam a cair sobre a terra. Claro. Portanto, Deus, de alguma forma, também através das pragas, mesmo que eles não estivessem no trono do faraó ali junto a ouvir e a privar naquelas conversas que Moisés estava a ter com ele e Arão, mas eles estavam a perceber os sinais dos tempos. Ora bem. Digamos assim. E nós podemos não privar também com os grandes governantes, nem saber o que se fazem em portas fechadas, não é? Daqueles que, e agora vou pôr entre aspas, governam este mundo, não é? De acordo com aquilo que Deus vá permitindo, mas nós não somos ignorantes em relação aos sinais dos tempos. Ora bem. Portanto, o Senhor nos alerta, o Senhor nos mostra, o Senhor nos dá capacidade e raciocínio para nós termos dentro de nós, com a graça do seu Santo Espírito, o vislumbre das coisas que ocorrem à nossa volta. E consoante as coisas que estão a ocorrer à nossa volta, com certeza que vai vir a capacidade que Deus dará a cada um individualmente, independentemente da raça, do credo, da nação, da cultura. Deus impressiona os corações para realmente o temermos no sentido de lhe obedecer, de lhe ser obediente e, portanto, ouvir a sua palavra. E, portanto, não diria muitos, infelizmente, mas uma maior parte daqueles egípcios, mesmo não estando lá no trono do faraó, eles percebiam que havia ali qualquer coisa de sobrenatural que estava a acontecer, e seguramente alguns deles estão nesse grupo que tu agora acabaste de ler, que até foi pela fé e pela confiança que abandonaram o Egito, embora alguns outros não foi por isso, não é? Foi ou por medo, ou porque deixa lá ver, porque isto aqui não fica melhor, vamos tentar outra coisa, não era por o amor a Deus ou a devoção ao Deus de Israel. Mas mesmo assim, para dizer que independentemente, a gente costuma dizer, mas eles têm a faca e o queijo na mão. Podem ter em algumas coisas, mas na nossa decisão final de salvação, somos nós que temos a última palavra. Sempre seremos nós. A libertação do pecado, o aceitar Jesus de todo o nosso coração, não é ninguém que vai mandar nisto, queridos. Há realmente um grande inimigo, que é o próprio Satanás, com certeza, que nos faz frente, que intenta contra nós, que nos desmotiva nesta caminhada da salvação, mas até ele tem menos poder do que o Deus de Israel. Então, é o Senhor em nós que nos dará a graça de darmos a última palavra, de tomarmos a última decisão que nós queremos com certeza, e é por isso que estamos aqui, e louvado seja Deus e nos preserve e guarde neste caminho até o fim, de querermos ser salvos. Então, louvado seja Deus por isso. Milu, aqui, só para reforçar e depois vamos passar à frente, no início do capítulo 23 deste mesmo livro, Patriarcas e Profetas, diz assim, portanto, o castigo de que o Egito tinha sido advertido desde o princípio, e este princípio vem referido em Êxodo 4, 22 e 23, quando o Senhor pede a Moisés para voltar ao Egito. Eu vou ler até o versículo 21, e disse o Senhor a Moisés: quando voltares ao Egito, atenta que faças diante de Faraó todas as maravilhas que tenho posto na tua mão. Mas eu endurecerei o seu coração, já falámos desta questão do endurecimento do coração de Faraó na semana passada, para que não deixe ir o povo.
Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Eu te tenho dito, deixa ir o meu filho para que me sirva, mas tu recusaste deixá-lo ir. Eis que eu matarei a teu filho, o teu primogênito. Ainda antes do primeiro encontro que Moisés e Arão teve com o Faraó, já Deus estava a falar que o maior castigo seria o 10º, a 10ª praga, que iremos falar mais em pormenor daqui à frente. Mas aqui, voltando então só a esta breve citação, diz: o castigo de que o Egito tinha sido advertido desde o princípio deveria ser o último a ser aplicado. Deus é longânimo e cheio de misericórdia, tem um terno cuidado pelos seres formados à sua imagem. Se a perda das suas colheitas, rebanhos e gado tivesse levado o Egito, não é apenas o Faraó, o Egito, ou seja, compreende todo o povo, ao arrependimento, os filhos de todos os egípcios, incluindo obviamente o filho do Faraó, não teriam sido atingidos, mas a nação, não apenas Faraó, mas a nação resistiu obstinadamente à ordem divina e agora o golpe final estava prestes a ser desferido. Então, porquê que a nação sofreu as consequências? Porque a nação, individualmente, composta por indivíduos, cada um individualmente fez a sua escolha. E fez a sua escolha copiando a escolha do seu líder. Então é muito perigoso nós seguirmos ou tomarmos decisões em função daquilo que os outros escolhem. Deve ser a nossa consciência, porque nós temos que dar contas a Deus. Agora, outra questão, Milu, e vem aqui na lição, que é a questão: porquê que Deus vai punir, portanto, os primogénitos? E aqui, eu creio que a melhor resposta vem aqui, portanto, já estou a falar, isto vem aqui na lição de quinta-feira, já vou falar da lição de quinta. E vem aqui, portanto, uma explicação também no início deste capítulo do Patriarcas e Profetas, onde diz o seguinte: embora desprezados pelos egípcios, os israelitas tinham sido honrados por Deus, tendo sido separados para serem os depositários da sua lei. Nas bênçãos e privilégios especiais que lhes foram concedidos, a eles israelitas, tinham preeminência entre as nações, tal como o filho primogênito tinha entre os seus irmãos. Ou seja, por esta razão, Deus considera o povo como sendo o seu primogênito. E então, porque os egípcios estavam a tratar mal o primogênito de Deus, Deus faz cair sobre eles aquilo que eles tinham feito cair sobre o primogênito de Deus. Vocês fizeram mal ao meu primogênito, agora vão sentir a minha ira sobre os vossos primogênitos. Estão a perceber? Mais, isto é apenas a colheita daquilo que eles tinham semeado logo no início, quando tinham mandado matar os filhos primogênitos, sobretudo, do povo de Israel. Então, aquilo que o homem colher, isso também ceifará. Portanto, Deus aqui está a aplicar uma justiça retributiva sobre aqueles que... E Deus não teria aplicado esta justiça, como já vimos, se eles tivessem arrependido. Mas eles não quiseram arrepender-se. Essa bondade divina, ou seja, essa paciência divina, como diz aqui a lição do domingo, o Senhor, antes da 10ª praga, vai fazer com que toda a nação, portanto, do Egito, esteja durante 3 dias em trevas. Portanto, que é a praga, a 9ª praga. Sim. E isso era para dar um tempo de reflexão. Mais uma vez, depois das 8 pragas, a 9ª, dá aí 3 dias em que a pessoa realmente continua a perceber que há qualquer coisa de sobrenatural. E mais uma vez o Senhor pacientemente aguarda e espera. E agora repara, marido, mesmo sabendo na sua omnisciência qual ia ser a reação do povo e do próprio Faraó. Ou seja, Deus não deixa de se doar em graça, em paciência e em bondade, mesmo sabendo de antemão que a pessoa vai resistir a essa bondade e a essa demonstração de amor. Mas Deus não perde nenhuma oportunidade para fazer e para dar tempo a que a pessoa possa realmente, até um limite, com certeza, chega um momento em que o Senhor tem que enviar o seu juízo, como fez no passado e vai fazer agora, futuramente, quando o Senhor Jesus vier. Mas esta questão dos 3 dias de trevas é essa paciência. Quando Moisés vai falar novamente e finalmente o último aviso a Faraó, diz o que é que vai acontecer. E é interessante que neste capítulo 11, no versículo, portanto 11 de Êxodo,
e no versículo 8 diz que todos estes teus oficiais descerão a mim, se inclinarão perante mim, dizendo, sai tu, todo o teu povo e te segue. Ou seja, ele já estava a dizer o que é que ia acontecer depois da 10ª praga. E depois disto sairei, dizia Moisés. E agora diz assim o versículo, e ardendo em ira, retirou-se da presença de Faraó. E o autor faz-nos pensar porque é que Moisés se retira irado. No fundo, se calhar, porque ele percebia a resistência do coração de Faraó, realmente a obstinação deste governador e de muitos dos seus governados, com certeza, Moisés também o percebia, e acaba por entender que, graças a isso, muitos vão perecer e vão sofrer com esta 10ª praga, porque o seu governador e aqueles que estão na liderança realmente não estão a aceitar o conselho de Deus. Então é legítimo a gente se irar diante da injustiça, diante das coisas horríveis que ocorrem neste mundo, por homens e mulheres que são duros de coração e que acabam por trazer infelicidade e sofrimento àqueles que estão à sua volta. Então dentro de nós nasce esta ira santa, não é? De percebermos que realmente as coisas que devíamos de aceitar para a bênção da nossa vida e daqueles que estão à nossa volta e, sobretudo, uma sociedade, não é? Nós olhamos e ficamos tristes, ficamos irados, porque infelizmente é nada mais, nada menos do que a resistência ao Espírito de Deus que acaba por trazer todos estes problemas que nós temos no mundo de pecado. Tu já disseste tudo, mas eu só gostaria de enfatizar um ponto. Há lugar para a ira. Mesmo entre os filhos de Deus. Que ira? Uma ira contra o mal, uma ira contra a injustiça, uma ira contra o pecado. Portanto, Moisés irou-se e saiu porque percebeu claramente que aquele faraó estava endurecido ao máximo, e isso deve criar indignação. E curiosamente, Milu, se me permites, aqui no livro de Números, ao falar de Moisés, em Números 12:3, diz assim: e era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Mas curiosamente, mais à frente, no capítulo 16 e no versículo 15, diz assim de Moisés: então Moisés irou-se muito. Imagina, ele irou-se muito e era muito manso. Imagina se não era manso. Como é que não seria a ira, não é? Então volto a dizer, aliás, e há o texto de Efésios 4:26 que diz: irai-vos e não pequeis. Então a ira em si pode não ser pecado. Pode ser, mas também pode não ser, porque senão o apóstolo Paulo não tinha esta expressão, irai-vos e não pequeis, ou seja, eu posso irar-me sem contudo pecar. Exato. Esta ira que Moisés viveu era uma ira santa, era uma ira aprovada por Deus, porque o Senhor também se ira contra o mal, Deus também se ira contra a injustiça, e ainda bem que assim é, ok? Portanto, há uma indignação que é legítima nós sentirmos contra aquilo que é errado, contra aquilo que é, enfim, aqui o autor fala aqui, portanto, em várias palavras, fala contra o orgulho, contra a injustiça, contra a discriminação, a arrogância, a exploração, a crueldade, o egoísmo. Tudo isto não nos deveria, digamos, manter-nos indiferentes. Há lugar, e um lugar legítimo, repito, legítimo para a ira contra aquilo que está mal, contra aquilo que está errado. Okay? É interessante também que nesta lição de domingo vai falar sobre aquela questão que é o número 10 e o seu significado simbólico, não é? Não é por acaso que são as 10 pragas, não é por acaso que são os 10 mandamentos, não é? O número 10 tem algum simbolismo na Bíblia, quando ele diz aqui, portanto, o número 10 expressa a plenitude ou a completude, ou seja, é a perfeição da manifestação da ação de Deus. E acaba por ser também o mínimo, não é? Como nós sabemos muitas das vezes também que é o mínimo daquilo que Deus possa pedir. Também quando Abraão, não é? Diz ao Senhor, e se houver estes e aqueles, e ele vai até 10. Até 10, que é o mínimo. E a partir daí não desce. Exatamente. Ou seja, porque é que Deus nos deu 10 mandamentos? É o mínimo que Ele pode dar. Exato. Porque é que Deus nos pede que nós devolvamos a Ele 10%? É o mínimo que nós podemos devolver.
porque é que Daniel e os seus 3 companheiros pediram 10 dias de prova em Babilónia quando lá chegaram? É o mínimo, portanto, o número 10 é um número muito importante na Bíblia, tem esta noção de mínimo, ou também de perfeição, de completude, ou melhor, de completude, perfeição é antes o número 7. Então aqui, portanto, as 10 pragas foi o mínimo que Deus fez cair sobre o Egito, porque se fossem a merecer, precisavam de muitas mais pragas, mas Deus só enviou o mínimo, sobre aquela nação, sobre aquele povo. Muito bem. Ora bem, caiu esta praga, a praga foi a morte dos primogénitos, já referimos aqui. Quer dizer, até antes da praga, não é? Portanto, e é interessante quando tu vais para dizer, e já lá vamos, quando o Senhor dá orientações, e na lição de segunda-feira vem realmente este facto, que seria de esperar que Deus desse instruções a Moisés e a Arão como é que eles deveriam de ser organizados, a que horas é que vão sair, o que é que devem levar, o que é que devem deixar, mas não são estas as instruções que o Senhor dá. O Senhor vai falar, e lá está, na instituição da Páscoa, que vai ser a primeira vez que eles vão viver esta cerimónia, não é? No fundo, esta prática simbólica que até os próprios alimentos tinham o seu simbolismo, em que isto vai representar nada mais, nada menos do que essa libertação, não só do Egito, porque realmente era a libertação deste povo que ficou durante muitos anos escravo às mãos do Egito, dos egípcios, mas vai ser também a celebração da libertação em Cristo Jesus do pecado. E, portanto, isto é uma festa, é uma bênção tão grandiosa que eu acredito, e pela Bíblia nós compreendemos que naquela altura o povo de Israel não estava a compreender plenamente o que é que aquilo estava a simbolizar, o que é que aquilo verdadeiramente estava a representar. Uma coisa eles fizeram realmente, pela fé, acreditaram e fizeram o que Deus mandou. E quando eles fizeram o que Deus mandou, então o Senhor realmente fez com que eles saíssem do Egito. É? E é curioso e aqui é referido que eles fizeram esta celebração da sua saída quando ainda estavam no Egito. Exatamente. Ou seja, teve que ser um ato de fé. Isso. Ou seja, eles celebraram a sua libertação, faz lembrar Josafá, não é? Quando vai com os cantores, já vai para celebrar a vitória. Quer dizer, não havia ainda vitória nenhuma, mas ele já celebra antes da vitória. Isto é um ato de fé, queridos, porque a fé, conforme Paulo definiu em Hebreus 11:1, é a certeza das coisas que se esperam. Nós esperamos, mas já temos a certeza que isso vai ocorrer. É como a segunda vinda de Cristo, a bem-aventurada esperança dos cristãos. Ainda não ocorreu, ainda é um acontecimento futuro, mas nós, pela fé, sabemos que isso vai ser uma realidade incontornável, indesmentível. Agora, eu há bocadinho sorri, Milu, quando falaste que seria de esperar que Deus desse instruções a Moisés e a Arão acerca de como organizar a saída do Egito. Isto faz-me lembrar alguém, que eu não digo quem, que gostaria de saber todos esses pormenores, não é? Exatamente. E eu aproveito aqui para dizer que realmente existem pessoas, pronto, eu considero que isso é um dom, não é? Que gostam, digamos, têm o dom da organização, gostam de organizar tudo com esmero, com precisão, etc. Mas, amigos, não temos muitas vezes de nos preocupar exageradamente com essas questões, porque quando Deus está no controlo das nossas vidas e das situações, pois bem, tudo isso, digamos, as coisas põem-se no seu lugar, digamos. Claro que há que fazer algo da nossa parte, e o povo de Israel fez. Mas, reparem, Deus não enviou, digamos, um caderno de encargos, digamos assim, entre aspas, para dizer, olha, tenho que fazer isto, tenho que fazer aquilo, às tantas horas isto, não. Eles apenas tiveram que fazer o mais importante, e o mais importante foi buscar a Deus, celebrar a Deus, louvar a Deus por aquilo que Deus já iria fazer e que eles tinham a certeza pela fé que Deus iria fazer. Então, é como Jesus disse no Sermão da Montanha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão quê? Acrescentadas. E quantas vezes nós nos preocupamos com os pormenores e deixamos o mais importante, digamos, sem darmos a ênfase àquilo que é mais importante. O mais importante é nós buscarmos a Deus, e depois de buscarmos a Deus, nós deixarmos então que Ele haja, e Ele irá, mesmo muito para além da nossa compreensão, agir e pôr todas as coisas em ordem conforme elas devem ser colocadas. Um aspecto muito importante, portanto, desta libertação era que o povo foi convidado realmente a escolher um animalzinho
e do sangue desse animal colocar nas ombreiras das suas portas, não é? Para que o anjo que fosse passar exatamente o juízo que seria a morte dos primogénitos, ao ver as ombreiras de cada casa, portanto ali molhadas com o sangue, pudesse passar por cima, lá está, portanto o Pessá, o passar por cima daquela casa, sem que o juízo ali entrasse de morte, mas pelo contrário, pelo sangue do animal, do cordeiro, fossem libertos desse juízo, não é? Portanto, dessa morte. E estes homens e estas mulheres e estas famílias realmente vão cumprir aquilo que Deus havia dito através de Moisés, não é? Vão, pelo sangue desse animal, molhar as ombreiras das suas casas, e realmente deve ter sido uma noite impressionante, em que seguramente entre os gritos que se ouvem daqueles que veem os seus filhos a falecer, a morrer, portanto, de todos aqueles que não haviam feito, e com certeza a maior parte seria egípcios, não é? Que não haviam feito aquilo que Deus havia pedido, entre o temor e ao mesmo tempo o refúgio que eles sentem de estar nos braços de Deus, diante de um juízo que Deus trouxe a uma nação, não é? E esta questão tanto dos alimentos, em que o Senhor dá a entender que o fermento não devesse de haver na casa nenhum tipo de fermento, porque isso simbolizava o pecado, e portanto lá está mais um tipo a referir-se ao antitipo, não é? Portanto, que é a pessoa de Jesus, na morte do Cordeiro, do sangue, que nos libertará de todo o pecado. E depois havia a questão dos pães ázimos, que no fundo era o símbolo do Messias sem pecado também, portanto nesse tal alimentozinho que não tinha o fermento, e depois o ramo portanto, das ervas, do hisopo, eu estou na lição de terça-feira, que simbolizava no fundo a graça purificadora de Deus. Ou seja, todos estes símbolos que Deus... aliás, o Senhor sempre ao longo de toda a história, mesmo quando Ele esteve aqui na Terra, gostava muito de usar as coisas do dia-a-dia para demonstrar um ensinamento bíblico e futuro do reino eterno. E aqui lá está também, e o que é que o Senhor convida? A que durante todas as eras, estas famílias fossem recordando este dia de libertação, em que o Senhor havia poupado os filhos primogénitos da nação, portanto dos filhos de Israel, que não haviam perecido, como os demais primogénitos que infelizmente as suas famílias, e até poderia ser eles próprios, não tinham atendido a este mandamento do Senhor. E repara, por isso é que a celebração da Páscoa não era só a libertação, e não é só para o povo judeu a libertação, portanto, da escravatura e da ida para a terra prometida, mas é também uma alusão ao sacrifício de Cristo e ao seu perdão e portanto, ao seu perdão na nossa vida, e portanto, em que todos os nossos pecados são cobertos pelo sangue do Cordeiro. E realmente isto é algo a celebrar e a guardarmos de todo o nosso coração, não é? Com grande alegria e ao mesmo tempo com grande humildade e reconhecimento e gratidão. Eu gostaria ainda de enfatizar aqui um aspecto, que é a questão do fermento. E aqui em Êxodo 12, e quase todas as Bíblias têm no título deste capítulo 12 a instituição da primeira Páscoa, ok? Exato. Diz assim, portanto, no versículo 15: 7 dias comereis pães asmos. A palavra asmo significa, portanto, sem fermento. Ao primeiro dia tirareis o fermento das vossas casas. Ou seja, não apenas o fermento não deveria estar no pão que comessem, mas nem sequer devia estar em casa, ok? Depois continua o texto dizendo: porque qualquer que comer pão levedado desde o primeiro até ao 7º dia, aquela alma será cortada de Israel. Isto era muito sério. Então reparem, por um simples fermento estar em casa, a pessoa poderia ser cortada de Israel, ou seja, cortada da congregação, ser excluída da congregação. Pois bem, é aquilo que o texto diz. Agora, no versículo 19, a mesma coisa: por 7 dias não se ache nenhum fermento nas vossas casas, porque qualquer que comer pão levedado, aquela alma será cortada da congregação de Israel, assim o estrangeiro como o natural da terra. Nenhuma coisa levedada comereis, em todas as vossas habitações comereis pães asmos. Versículo 20. E depois no capítulo 13 e no versículo 7, diz: 7 dias se comerão pães asmos, e o levedado não se verá contigo, nem ainda fermento será visto em todos os teus termos. Ou seja, devia ser completamente banido dos termos, ou seja, não era de casa apenas, era ali do território ali à volta, tudo banido.
esta foi a primeira Páscoa e obviamente que a primeira Páscoa vai servir de modelo para a realização das Páscoas seguintes, não é? Que deveriam ser, cuja festa deveria ser comemorada, como disseste muito bem, pelas gerações sucessivas uma vez no ano, ok? Para atualizar, digamos, não apenas a memória, mas atualizar o que a Páscoa em si significava para cada geração, a libertação de Deus da escravidão do pecado. Ora bem, quando chegamos ao tempo de Jesus, em Lucas 22, diz assim o versículo 7, chegou porém o dia dos asmos, isto diz-vos alguma coisa, faz-vos lembrar alguma coisa, aquilo que acabámos de ler em Êxodo 12, em que importava sacrificar a Páscoa. E mandou a Pedro e a João dizendo, ide preparai-nos a Páscoa para que a comamos. E depois mais à frente no versículo 11 diz, e direis ao pai da família da casa, o mestre diz, onde está o aposento em que hei de comer a Páscoa com os meus discípulos. E depois no versículo 13, indo eles acharam como lhes havia sido dito e prepararam a Páscoa. Versículo 15, e disse-lhes, desejei muito comer convosco esta Páscoa antes que padeça. Porquê que eu estou a enfatizar isto? No momento em que Jesus tomou a ceia com os discípulos, o próprio Jesus várias vezes disse que estava a comemorar com eles a Páscoa. Agora eu faço uma pergunta para a vossa reflexão. Se era assim tão importante, e era mesmo, porque se eles conservassem algum fermento dentro das suas casas, já não era só não comer o fermento no pão, era tirar todo o fermento das suas casas e dos seus termos. Se isto era assim tão importante e era, para ser rigorosamente seguido, vocês acham que Jesus, quando tomou a Páscoa com os seus discípulos, no pão que lhes deu e no vinho que lhes deu, esse pão e esse vinho tinham fermento? É óbvio que não. É óbvio que não. Não faz sentido absolutamente nenhum dizer o contrário ou crer no contrário. Então, o pão e o vinho que Deus deu aos seus discípulos vão substituir, portanto, ou vão ser a nova Páscoa, a Páscoa cristã. Esta é que é a verdadeira Páscoa cristã. Estão a perceber? Vocês dizem, então e o Cordeiro deixou de ser morto? O Cordeiro era o próprio Cristo, que naquele mesmo dia em que ele tomou a Páscoa com os seus discípulos, ia ser morto. Porque ele tomou na noite de quinta para sexta, que segundo a contagem bíblica já era na sexta, e morreu nessa própria sexta-feira. Estão a perceber? Daí que o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 7, vai falar de Cristo como o nosso Cordeiro Pascal, ou de Cristo a nossa Páscoa. Então estão a ver, portanto, todo este simbolismo da Páscoa, da Pessá, não é? Portanto, vai apontar para o grande sacrifício que está no centro do Evangelho. Então estamos aqui a lidar com, eu diria, é o centro do centro da verdade bíblica. E o que é que significa esta Pessá? Esta Pessá é que todos aqueles que hoje tiverem também as suas vidas cobertas pelo sangue do Cordeiro, estão a salvo da morte, e neste caso da morte eterna. A explicação ou o simbolismo não poderiam ser mais claros. Aqui vou até buscar, porque estás a falar disso, aqui na lição de sexta-feira, a citação que vem aí do livro Patriarcas e Profetas, a meio, porque a primeira parte eu já fiz referência, diz assim, não bastava que o Cordeiro Pascal fosse morto, o seu sangue devia ser aspergido nas ombreiras. Certo. Dessa forma, os méritos do sangue de Cristo devem ser aplicados ao indivíduo. Nem mais. Devemos crer que ele morreu, não somente pelo mundo, mas por nós individualmente. Ora bem. Devemos apropriar-nos em nosso benefício da virtude do sacrifício expiatório. Reparem, isto é um convite que o Senhor Jesus nos faz, de pela fé nos abeirarmos de Deus, reclamarmos diante dele pela fé que o Senhor Jesus nos dá, porque ele é um dom, a fé é um dom de Deus, nós naturalmente não temos fé, somos desconfiados, somos descrentes, mas a fé vem por Deus, é um dom que o Senhor nos dá, para realmente nós confiarmos plenamente que estamos perdoados, porque há muitos queridos, muitos amados que passam por esta vida angustiados, que passam por esta vida perturbados porque não sabem o que fazer com o seu sentimento de culpa, com a sua vergonha, com realmente aqueles pecados que infelizmente o inimigo os levou a praticar. Então o Senhor aqui está a dar um lenitivo, uma bênção grandiosa que o Senhor entrega ao ser humano, de dizer, querido, tu não tens que levar esse peso, tu não tens que carregar esse peso. É verdade, não tens que dizer que não cometeste quando cometeste, nem tens que dizer que não disseste quando disseste. Tens que assumir, tens que reconhecer,
tens que te arrepender, porque este é dom de Deus, e deixar comigo, entregar a mim, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Amém. Então, este ministério de Jesus no santuário e neste ministério de Jesus na cruz, expiatório por cada um de nós, é a maior graça que nós temos nesta vida. Amém. É uma libertação de um peso tão extraordinário que humanamente não há como nós nos aliviarmos dele, mas pela graça de Jesus, e daí a sua morte, não é? Ele então pode levantar-nos da condenação do pecado. Amém. Pode realmente aliviar-nos dessa condenação que seria a morte eterna. Podemos até passar por esta morte, não é? Aqui, enquanto nós vivermos, mas vamos ressuscitar para aí vivermos por toda a eternidade com Jesus. Portanto, a primeira ressurreição, não é? Portanto, na primeira ressurreição. Então, louvado seja Deus por esta peça que acaba por ser, exatamente como disseste, essa manifestação do amor de Deus, que acabará para que todos aqueles que nele creram, o juízo final da morte eterna passe por cima, ou seja, não somos condenados à morte eterna. Muito bem. Milu, aquilo que tu acabaste de dizer é o supra-sumo desta lição, é a mensagem central do Evangelho. Nós muitas vezes falamos no Evangelho e nunca podemos esquecer o que é que verdadeiramente é o Evangelho. Primeiro, não basta eu acreditar, eu vou repetir, mas vou dar mais ênfase a alguns aspectos que considero muito importantes. Não é suficiente eu acreditar que Jesus é o Salvador do mundo, ou seja, é o Salvador dos outros. Se eu acho que Jesus é o Salvador dos outros e não o faço eu próprio, o meu Salvador, amigos, a salvação de Jesus não me serve de absolutamente nada. Para mim, estou a falar para mim, ok? Então eu tenho que aceitar a realidade de que eu preciso de um Salvador. E preciso de um Salvador porquê? Porque estou perdido. Porque sou um pecador. E a melhor forma que eu gosto de me definir a mim próprio é: eu sou um pecador salvo pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Esta é a forma como eu gosto de me definir. E nunca podemos nos esquecer de onde viemos e daquilo que Jesus fez por nós no início para nos resgatar da maldição do pecado. Isto nunca pode passar ou ser esquecido da nossa mente. Nunca, nunca, nunca por nunca ser. Assim como Deus não queria que os israelitas se esquecessem desta experiência extraordinária que foi a primeira Páscoa, não é? Pois bem, Deus não quer que nós hoje nos esqueçamos da nossa Páscoa. E que Páscoa foi esta? Quando o Senhor nos libertou inicialmente do nosso pecado. Quando nós sentimos o nosso desespero porque estávamos completamente perdidos e vimos aqui uma janela de esperança, vimos aqui uma luz ao fundo do túnel e essa luz ao fundo do túnel, entre aspas, é nada mais do que a luz do mundo, é Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então nós nos entregamos pela fé nele e em nós se cumpriram estas palavras que vêm aqui em 1 João 1,7, por exemplo: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de quantos pecados? Todos. De todo o pecado. E em Apocalipse 1,5 nos é dito: há aquele que nos ama, segunda parte. Apocalipse 1,5, segunda parte. Há aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Nós sermos limpos ou perdoados significa libertação. E aqui deixem-me ler aqui algo que vem neste capítulo, a Páscoa, do Patriarcas e Profetas, onde Ellen White diz assim: o povo devia demonstrar a sua fé através da obediência. Assim, todos os que esperam ser salvos pelos méritos de quem? Pelos méritos do sangue de Cristo, devem compenetrar-se de que eles próprios têm algo a fazer para conseguir a salvação. Que algo é esse? Então não é só obra de Deus? Vamos continuar a ler. Embora apenas Cristo nos possa remir da pena da transgressão, apenas Cristo nos possa remir da pena da transgressão, devemos desviar-nos do caminho do pecado para o da obediência. E isto é da nossa responsabilidade, amigos. O homem deve ser salvo pela fé e não pelas obras. Contudo, a fé deve mostrar-se pelas obras. E se eu tenho fé, então eu sei, Deus diz que é este o caminho, então eu desvio-me do outro caminho que Ele diz que não devo seguir e devo antes escolher o caminho que eu devo seguir. E isto, Deus não pode escolher por mim. Eu tenho que fazer essa escolha. Ok? O processo da salvação
Repito, é todo pela graça de Deus. Pela graça de Deus sois salvos mediante a fé, disse o apóstolo Paulo, Efésios 2:8. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Amigos, nunca podemos esquecer isto. Agora, porque está à minha disposição tão grande dom, que eu nada fiz para o merecer, e tudo o que eu poderei fazer, nada me dará qualquer mérito perante Cristo. Agora, quando eu sinto e realizo na minha mente que está à minha disposição tão grande graça, então isso vai motivar a fazer as escolhas que eu posso fazer e que Deus não pode fazer no meu lugar. Estão a perceber? Nós temos que interiorizar isto, e se interiorizarmos isto, e sobretudo se vivermos isto, amigos, nós vivemos a verdadeira Páscoa, que é o tema da nossa lição. Antes de passarmos à lição de quinta-feira para terminarmos, e para dar continuidade a esse pensamento que estás a ter, aqui no fim da lição de quarta-feira diz que ao recontar e recontar a história da Páscoa, ou quaisquer eventos da história sagrada, aos seus filhos, os pais seriam muito ajudados a lembrarem o que Deus tinha feito por eles e pelo seu povo. Contar a história era tanto para quem falava como para quem ouvia. Exato. Ou seja, o contarmos a história da salvação, a mensagem bíblica aos nossos filhos, faz-nos bem, somos os primeiros a ser abençoados, porque recordamos as coisas que Deus tem feito por nós. Nós acabamos por não esquecer quem é que é o autor da nossa salvação e aquele que realmente é o salvador da nossa vida, e isto acaba por nos fazer bem à medida que vamos passando a tocha, como diz aqui, àqueles que estão diante de nós com a mesma história de salvação, não é que nós fomos agraciados também. E isto é algo de bom. Depois, na lição de quinta-feira, marido, é o fim do juízo divino, não é? Portanto, este momento triste, realmente muito doloroso. Eu acho, por exemplo, aqui até nesta citação que vem aqui de Ellen White na lição de quinta-feira, aqui no segundo parágrafo, terceiro, diz: por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido aniquilado. Os gritos, os lamentos dos que tinham perdido o seu filho enchiam o ar. Rei e cortesãos, com o rosto lívido e a tremerem, ficaram estarrecidos perante o horror que a todos dominava. Ou seja, se por um lado nós compreendemos e agradecemos o amor de Deus, não é menos certo o seu juízo também, queridos. E o Senhor não se deixa escarnecer. O Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O Senhor tem tido muita paciência ao longo de todas estas eras e décadas e milhares de anos para demonstrar à humanidade que Ele tem como intenção salvar a todos. Este é o grande objetivo do Senhor. Mas todos aqueles que se rebelarem, que resistirem, que endurecerem o seu coração, o Senhor terá o juízo final para todos eles. E com certeza que esta angústia e estes lamentos, Deus nos livre de um dia podermos perceber o que é isto ou compreender o que é isto, porque seria sinal que estaríamos perdidos, mas que o Senhor nos guarde a podermos cumprir hoje aquilo que o Senhor nos vai pedindo, a sermos obedientes, a sermos humildes, a sermos felizes com Deus, queridos, porque no fundo é isto. O Senhor não quer que nós pereçamos nem muitas das angústias desta vida, e muito menos a maior de todas, que é a vida, perder a vida eterna. Então o Senhor hoje bate ao coração insistentemente: hoje é o tempo, se hoje ouvires a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Portanto, é o apelo que o Senhor dá a cada um de nós, e realmente nós vemos que todos aqueles deuses, não é, do faraó, o deus Ísis, que é o deus que protegia as crianças, o Heket, que era a que assistia às mulheres no parto, o Min, que era o deus da reprodução, nenhum deles foi capaz de proteger, inclusive o próprio Deus, filho de Faraó. Isso. Portanto, o primogênito de Faraó. Não há deuses, quer dizer, há deuses pagãos, mas o Deus de Israel é o único Deus criador. E como nós já referimos em lições anteriores, estes deuses eram demónios, não é? Isso. E portanto isto mostra que o Deus verdadeiro, o Deus criador e mantenedor de todo o universo e de tudo o que nele há, incluindo a raça humana que ele criou à sua imagem e semelhança, é muitíssimo mais poderoso do que todos os demónios em coligação. Porque reparem, quando nós tendemos a pensar em Deus, pensamos em coisas inanimadas, porque essa é a representação visível. Porque é assim, eu compreendo as coisas desta maneira, só que uns segundos para explicar isto. A idolatria é um campo que está inteiramente sob o controle de Satanás.
E quando as pessoas se entregam à idolatria, estão a colocar-se no terreno do inimigo. E então o que é que acontece? Diante da imagem, quando alguém se ajoelha, por exemplo, diante de uma imagem, seja de pedra, de madeira, no fundo, ela na sua mente pensa que está a ajoelhar-se diante daquela imagem, mas de forma invisível, ali ao lado daquela imagem está um demónio a ser adorado. E esse demónio está todo contente de ser adorado. Então a adoração de uma imagem é na realidade a adoração de um demónio, ok? Então, esta lição destes juízos divinos sobre o Egito são uma lição para nós ainda hoje, de que Deus é muitíssimo mais poderoso do que todos os demónios coligados entre si. Uma última nota, Milu. Aqui nesta citação de Ellen White que tu leste, eu gostaria aqui de enfatizar um aspecto que é este. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa tinha sido aniquilado. O orgulho de cada casa. Lembram-se do que eu disse no início? As escolhas dos egípcios foram individuais. Eles não pagaram pela escolha do seu líder. Eles pagaram pela sua própria escolha. E, infelizmente, eles foram atrás do seu líder, mas foram atrás conscientemente. Fizeram essa escolha conscientemente. Por último, Milu, e uma vez temos ainda uns minutinhos, eu gostaria de ler aqui uma visão que eu tenho aqui guardada no meu telemóvel, que foi uma visão que Deus deu a Ellen White no dia 12 de junho de 1868. E esta visão é chamada a visão dos perdidos. Isto vem numa coleção da biografia da vida de Ellen White, foi elaborada pelo seu próprio neto, Arthur White, nos anos 1980, e este volume saiu da Review and Herald em 1986. Então isto é do livro 2, página 235, e diz assim, portanto, agora vou ler a visão que Ellen White teve, visão dos perdidos. Como gostaria de poder descrevê-la, dizer tão somente um pouquinho dela, não tenho linguagem para a descrever. Se vós pudesseis ter estado lá, na visão, e ver o que eu vi, nunca permitirias que coisa alguma na terra vos tentasse a viver de modo a correrdes o risco de perder a vida eterna. Porque no fundo é isso que está em causa. Ora, há outra cena que passou diante de mim que preferia não contar, mas que vou fazê-lo apenas para servir de advertência para vós. Vi a enorme hoste dos perdidos. Oh, que vista! O terror e a agonia de alma que se viam naquelas pessoas. Olhei para elas e vi aqui e ali, entre toda aquela multidão, e esta multidão será de todos os ímpios de todas as épocas da história, olhei para elas e vi aqui e ali, entre toda aquela multidão, alguns do nosso próprio povo, alguns dos adventistas do sétimo dia, espalhados aqui e ali. E agora, reparem, isto para mim isto é de arrepiar, da cabeça aos pés. Lembro-me disto. Lembro-me que a agonia deles era muito maior do que a dos outros. Eles sabiam o que tinham perdido e o que poderiam ter obtido caso tivessem sido fiéis. Isto é tremendo. Deus nos guarde. Isto é absolutamente tremendo. Porquê que a angústia dos adventistas do sétimo dia será pior do que a de todos os outros perdidos de todas as épocas? Porque, queridos, eu acredito de todo o meu coração que nunca houve um momento na história em que o povo de Deus tivesse tanta luz como aquela que nós temos hoje. E, portanto, não temos a mínima desculpa para andar pelo caminho que se opõe ao caminho de Deus. Nenhuma desculpa, repito, nenhuma mesmo. Se nós nos perdermos, aliás, a responsabilidade da perdição sempre esteve, em todos os momentos da história, e hoje não é diferente, sobre nós seres humanos. Portanto, se nós nos perdemos, é da nossa inteira responsabilidade. Mas aqueles diante os perdidos que mais sofrerão, Ellen White o diz explicitamente, serão pessoas do nosso povo, dos adventistas do sétimo dia. Isto é terrível. E eu quero encerrar com esta reflexão, porque no momento deste trimensário em que nós estudamos esta Páscoa, em que, digamos, o juízo maior caiu sobre aquele povo no passado, pela sua rebeldia, pela sua dureza de coração, pela sua desobediência, pela sua má escolha, amigos, nós hoje podemos estar a viver exatamente a mesma situação. Que Deus nos livre nesse sentido. Milu, queres terminar com uma oração? Vamos orar. Querido Deus e nosso amado Pai, Senhor, não há palavras que possamos ter para exprimir a nossa gratidão pela Tua bondade em Te revelares a cada um de nós, Senhor. Obrigada porque não temos que andar na ignorância,
não temos que colher os frutos e as consequências de uma vida à parte daquela que tu preparaste para cada um de nós, que seriam com certeza e que serão com certeza e que são com certeza consequências más para a nossa vida. Senhor, obrigada porque o teu amor ainda e a tua graça ainda se estende a cada um de nós, Senhor. Amém, Senhor. Obrigada porque somos bem-aventurados por conhecermos esta palavra, por conhecermos a tua vontade, e obrigada, Senhor, por sabermos que o teu Santo Espírito no nosso coração torna o cumprimento da tua vontade da nossa vida eficaz, Senhor. Amém, Senhor. Então queremos, Senhor, ser obedientes a ti, ser obedientes à tua palavra, porque ela nos traz alegria, porque ela nos traz prazer, porque ela nos completa em todos os sentidos da nossa vida. Senhor, ajuda-nos pelo teu poder a resistirmos ao inimigo, Senhor, a esse ser que sabe que está perdido por toda a eternidade e que por isso quer levar o maior número de filhos teus, de criaturas tuas, para o mesmo fim, Senhor. Então, Pai, nós pedimos que tu sejas o nosso refúgio, tu sejas a nossa Páscoa, tu sejas aquele que nos cubra, Senhor, com o teu sangue derramado de todos os nossos pecados e nos prepares e nos fortaleças para uma novidade de vida. Amém, Senhor. Ajuda-nos a viver já a alegria da salvação, o poder, Senhor, sobre o pecado já nesta vida, e ajuda-nos, Senhor, a sermos bênção para aqueles que estão também à nossa volta. Amém. Senhor. Ajuda-nos, Pai, a remir os dias que ainda temos de vida, de graça, para verdadeiramente, não desperdiçando nenhum deles, nós nos possamos, Senhor, ainda fortalecer mais neste relacionamento contigo, nesta experiência diária contigo, para que quando tu vieres, Senhor, nós estejamos prontos para te receber. Amém, Senhor. Fica connosco, com todos aqueles queridos que nos ouvem, algum amigo, algum irmão que pela primeira vez sintoniza também o nosso canal, que os abençoes também e que todos juntos, Senhor, nos preparemos uns aos outros, nos motivemos, nos fortaleçamos uns aos outros para a breve volta de Jesus. Amém, Senhor. Fica connosco, Senhor, abençoa-nos e inspira-nos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos amigos, despedimos por hoje. Marcamos encontro para a próxima semana. Até lá, que o Senhor vos continue a guiar e a abençoar grandemente. Até para a semana, se Deus quiser.